és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder estar aqui nesta noite, poder falar da palavra do Senhor. E eu quero falar nesta noite, meus irmãos, sobre um tema. Se você prestou atenção no ministro de louvor, naquilo que o Tiago, na oração que o Tiago fez, o Tiago falou dentro do que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre o propósito de Deus para a igreja. E o Ederson falou bastante, não contei quantas vezes que ele falou, né? Mas dentro da oração, o Tiago também falou sobre isso. E meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração de falar sobre isso, o propósito de Deus para a igreja. Então, Deus tem um propósito com a igreja. Será que o propósito que Deus tem com a igreja somente é sair de casa nas quartas, nos domingos, vir, cantar, aqui ouvir a pregação e voltar para casa? Não é. Deus tem um propósito com a igreja, tá? E eu quero, antes de nós iniciarmos aqui a pregação, eu quero convidar as crianças para a escolinha, que elas vão estar vindo para ouvir também uma palavra que Deus tem para a vida delas. Nós vamos estar orando pelas crianças. Estenda a tua mão para cá e vamos orar por elas. Pai, eu quero estar te louvando pela vida dessas crianças. Elas são tuas ovelhinhas, pertencem ao teu rebanho, e elas, Senhor, precisa aprender a tua palavra desde criança, desde pequenas, para poder, Senhor, andar na tua presença e não ser levada pelo engano que o mundo oferece, Pai. Por isso eu peço que o Senhor prepare o coração delas, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando na vida delas, e que o Senhor também esteja usando a irmã, para poder falar, Senhor, o que está no teu coração, para poder transmitir para o coração dessas crianças, Pai. Eu te peço em nome do Senhor, amém. Antes da pregação, gostaria aqui de estar contando um testemunho. Quarta-feira eu estive aqui no culto, e a gente foi para casa, e como é de costume, chegar em casa, né, e depois deitar e dormir, né? Mas dormi um pouco, quando era 1h da manhã, eu acordei, quase gritando de tanta dor. E a Irineia do meu lado estava dormindo, né? E era uma dor que a gente já passou por algumas vezes, cólica renal. E segundo alguns que têm falado, que é uma das piores dores, e é a da pior dor que eu já senti na minha vida. E aí eu rolava na cama, para lá e para cá, e de dor, não querendo acordar ela, né? Mas de repente eu precisei de vazar. Porque quando dá muita dor, essa cólica renal, a gente vomita, né? O que tem no estômago sai para fora, né? E aí quando cabe o que tem no estômago, começa a vomitar sangue, né? É uma situação bem delicada e bem complicada, né? E aí ela viu aquela situação minha, né? Ela se levanta e ela correu, foi lá no Nando, chamar o Nando para poder me trazer para o hospital. Em tempo que ela foi para lá, eu fiquei ali em casa orando: Deus, eu não queria ir para o hospital. Senhor, Tu tens poder de me curar, né? E aí ela foi, né? Chegou, de repente veio ela mais o Nando, chegou, vamos. Falei, não, vamos esperar mais um pouquinho e tal, vamos aguardar, né? E aí ela também orou, e graças a Deus, meus irmãos, eu dormi, acordei sem sentir dor. E o remédio que eu tinha tomado antes, eu vomitei ele todo, não fez efeito, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, foi o remédio que fez efeito. Não foi, porque foi eu engoli ele e joguei tudo para fora. Então, meus irmãos, deixou uma sequela. Desde quarta-feira à noite eu estou rouco, de tanto vomitar, tá? Mas glória a Deus, né, que Deus é Deus que responde oração. Eu queria aqui deixar para as irmãs, quando seu marido estiver doente, intercede por ele, tá? Porque é importante.
E eu quero dizer aqui para os irmãos, e vocês têm experiência, quando a gente está sentindo dor, meus irmãos, olha, você até ora, mas não é fácil não, tá? É difícil. Então, minhas irmãs, intercede pelo seu esposo quando estiver passando por alguma dificuldade. Irmãos, intercede pela sua esposa quando estiver passando alguma dificuldade, porque Deus vai ouvir as nossas orações. Amém, irmãos? Eu convido você para abrir sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, aonde nós queremos estar aqui nesta noite, falando sobre alguns irmãos já esqueceram tão rápido, né? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Eu quero convidar você que já encontrou, você vai se colocando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você que pode ficar de pé. Livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. O título diz assim: a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Pai, eu quero estar te louvando pela palavra. Quero estar te louvando, Senhor, porque esta palavra tem o poder de mudar as nossas vidas, Senhor. Tem poder, Senhor, também de operar uma verdadeira restauração, Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor tem um propósito com esta igreja que está aqui, Pai. Senhor, eu quero te louvar porque desde o início o Senhor tem usado os ministros para poder ter falado aqui sobre o teu propósito para a igreja, Senhor. E Deus, a pregação também ela vai estar sendo voltada, falando sobre esse assunto, porque eu creio que o Senhor tem um propósito com essa igreja, Pai, e que esse propósito, ele seja realizado e cumprido, Senhor, em cada coração, em nome do Senhor. Eu repreendo toda a força das trevas, toda a perturbação, todo o ataque do inimigo, eu repreendo no nome do Senhor, e eu quero ministrar, Senhor, aqui nesta noite, uma grande paz, Senhor, sobre cada vida, ó Deus, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor fale profundamente ao coração delas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. O propósito de Deus para a igreja. Quem é a igreja? As quatro paredes que estão aqui? Não é as quatro paredes. Quando o apóstolo João, orientado pelo Espírito Santo, ele escreve as 7 cartas para as igrejas, e ele sempre diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E meus irmãos, a igreja somos nós. É você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E a Bíblia ela diz que Deus, Cristo, a igreja, ou melhor, é o corpo de Cristo que está aqui na terra. E esse corpo, ele precisa receber todo o cuidado do Senhor, para que ele seja um corpo sadio, restaurado, para glorificar o Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Então Deus tem um propósito, e muitas vezes a igreja, ela não entende o propósito de Deus, e por não entender o propósito de Deus, acaba a igreja perecendo, sofrendo. Quantas coisas que Deus queria fazer no meio da igreja, mas muitas vezes Deus não faz, porque a igreja não está entendendo o propósito dele. Jesus, ele diz, no livro de Atos, ele falou o seguinte: vós sois minhas testemunhas,
tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que a igreja, o que Deus espera da igreja? Deus espera que a igreja seja uma testemunha. Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. E ele diz também, vós sois o sal da terra. Mas ali ele diz que se o sal, ele vier a perder o seu sabor, ele se torna pisado pelos homens, meus irmãos. Meus irmãos, o que Jesus estava querendo ensinar isso e falar para aquela pequena igreja, que era na época só os 12 discípulos. Jesus estava querendo ensinar ali para eles, se vocês precisam entender o propósito de Deus. Porque, meus amados, como que a igreja ela é pisada pelos homens? Quando a igreja não pratica a palavra do Senhor. Quando a igreja ela vive com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. E aí eles vão dizer o seguinte, eles falam que são crentes, mas são igual a nós. Frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos. Fazem as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Que diferença que existe a igreja? Meus irmãos, Deus tem um propósito para com a igreja. E esse propósito, nós queremos falar um pouquinho hoje à noite aqui sobre ele. Veja o que Paulo está falando aqui. Primeiro ele está dizendo aqui algumas coisas importantes. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados para poder viver uma vida livre dentro da igreja. Isso não é para nós vivermos numa escravidão dentro da igreja. E quantas vezes as pessoas vivem dentro da igreja como escravos? Escravos do pecado da igreja? Escravos da sua liderança dentro da igreja? A Bíblia diz que nós somos chamados para a liberdade, para viver uma vida livre. Mas que tipo de vida livre que a Bíblia está falando? Jesus ele diz, conhecereis a verdade. Ninguém consegue viver uma vida livre se ele não conhece o Senhor Jesus, que é a verdade, que é o caminho. É preciso em primeiro lugar conhecer essa verdade, que é Jesus, para viver essa vida livre. Por isso que Paulo está dizendo aqui, nós somos chamados à liberdade, meus irmãos. Você foi chamado para viver uma vida livre. Aqui no capítulo, deixa eu ver se eu encontro aqui, no verso 1 do capítulo 5, Paulo está mencionando aqui a mesma coisa, porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permaneceis pois firmes, e não vos submetais a julgo de escravidão. Veja, meus irmãos, Paulo está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora vamos entender um pouquinho o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento que ele sofreu por nós, a rejeição que ele foi rejeitado, diz a palavra, até pelos seus ele foi rejeitado. Tudo ele sofreu com uma única finalidade, de colocar nós livres para poder servir a ele. Amém, meus irmãos? Mas ele diz agora, não submetais a julgo de escravidão. E tem muitas pessoas se submetendo a julgo de escravidão. Deus não quer que você seja um escravo do pecado. Nós somos chamados à liberdade. Foi que Cristo, a Bíblia fala, foi Cristo, ele nos libertou para podermos viver uma vida livre. E esta vida livre, eu preciso entender o propósito de Deus para com a minha vida. Entenda ele, meu irmão. E eu quero falar aqui, bem rapidinho, nós só estamos aqui na introdução, tá, meus irmãos? Eu quero falar aqui, se você pensa que está terminando, nós vamos falar aqui um pouquinho de alguns pontos que são importantes, dentro do propósito que Deus tem chamado a igreja. O primeiro propósito que Deus tem chamado a igreja, está aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas, onde nós lemos o seguinte, na última frase, sede servo um dos outros pelo amor. Primeiro propósito de Deus para com a igreja, servir uns aos outros. Deus tem um propósito dentro da igreja, que é para mim servir uns aos outros. Você nunca pode pensar que você vai ser servido.
Cristo nos salvou para você servir, para você ser servo do Senhor. Cristo Ele nos chamou para poder servir a Ele, e aqui diz a palavra, servir com alegria, servir com amor, esse é o chamado de Deus. E quando a pessoa ela faz, eu vou fazer, senão o pastor vai me chamar a atenção, eu vou fazer, senão o ministério de louvor vai me chamar a atenção. Sabe, meu irmão, você está numa escravidão, e Cristo te chamou para você viver livre, para você servir a Ele em amor. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou na igreja hoje porque senão eles vão me chamar a atenção, essa semana eles vão vir na minha casa me visitar. Meu irmão, isso é escravidão. Você foi chamado para poder viver uma vida livre. Vem para a igreja sem ninguém ligar para você, vem para a igreja sem ninguém fazer uma visita para você. Isso é atitude de pessoa que entendeu o plano de Deus, entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Eu vou lá para mim poder servir o Senhor, eu vou lá juntar com os meus irmãos para poder ter uma verdadeira adoração e adorar o meu Deus que me salvou, que me libertou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde eu experimento de uma paz sobrenatural na minha vida, aonde eu experimento de uma alegria que inunda a minha vida, de um grande amor que é derramado no meu coração, quando eu me uno com os irmãos. Isso é servir com amor, é isso que a Bíblia nos menciona, é isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que esse é o caminho. Por isso que diz aqui o texto, que Cristo Ele nos chamou para mim poder servir uns aos outros pelo amor. E o que diz aqui amor? Eu entendi o amor de Deus pela minha vida, então eu vou transmitir esse amor. Lembra que eu disse aqui num culto passado, eu estava lembrando hoje, na medida que você vai transmitindo o que você tem ganhado do Senhor, o Senhor vai enchendo sua vida, você vai recebendo do Senhor. Na medida que você para também. E existe muitas vezes o fracasso de muitas pessoas, em vez delas crescerem espiritualmente, elas começam a cair espiritualmente, porque elas começam a experimentar de uma coisa maravilhosa e boa, mas elas não falam para os outros, e a vida dela começa a parar. E aí quais são os sintomas que começam a acontecer? Ela começa a ver defeitos e problemas para lá e para cá, mas não vê a glória de Deus se manifestar mais, e impede daí a ação do Espírito Santo na vida dela. Quando você vai numa lanchonete que é uma bênção, você toma uma bênção, né? Nunca fui lá, né? Mas se você vai numa lanchonete que é uma bênção, quando você topar um amigo seu, vai falar, rapaz, olha, eu fui lá naquele lugar, lá é bom demais. Você vai transmitir o que você comeu, o que você experimentou, não é verdade? Nós somos assim, o ser humano é assim. Agora você cristão, você que é cristão, se você transmite o que você ganhou do Senhor, isso vai brotar desejo no coração de outras pessoas virem também. Amém, meus irmãos? Se hoje o culto está sendo uma bênção para você, amanhã fale para quem você encontrar, meu irmão, porque domingo vai ter mais gente do que hoje. Amém? Vai ter, mas muitas vezes nós paramos aquilo que ganhamos e perdemos. Por isso que a Bíblia diz, sede servo um dos outros pelo amor. Eu amo a Deus, então eu estou pronto a servir. Amém, meus irmãos? E sabe quando você está falando para alguém, olha, ontem o culto foi uma bênção, eu gostei tanto, desde a ministração do louvor até a última oração que foi feita, foi muito bom. Você está sendo servo pelo amor, você está amando a pessoa e falando o que você tem experimentado. Veja o que a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 10, diz assim, porque Deus não é injusto para conosco. Deus, diz a Bíblia que Deus ele não é justo para conosco, para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor. Meus irmãos, vamos entender aqui um pouquinho. A Bíblia está dizendo, Deus ele não é injusto para conosco, pelo vosso trabalho e pelo o vosso amor, pelo empenho que você está empenhando, pelo trabalho que você está realizando. Deus não é injusto não, virá uma grande recompensa do Senhor para a sua vida. Amém, meu irmão? E quando você se torna um canal do Senhor,
aqui nesse mundo, esse trabalho que você está fazendo não é em vão, não. Você vai ver uma grande bênção que virá sobre a sua vida. Deus vai te enchendo a sua vida de bênção, e você vai começar a entrar no nível espiritual, e você vai começar a pensar: nossa, aonde que eu estou? Como que Deus me colocou aqui? É porque você está sendo um canal, meu irmão. Seja um canal de bênção, porque você vai ser colocado no lugar maior que você está. Amém, meus irmãos? E veja bem, a segunda parte do versículo diz, que evidenciaste para com o seu nome, para servirdes e ainda servir aos santos. Meus irmãos, Deus ele está dizendo aqui, mesmo no meio de lutas e provas, mas que você continue trabalhando e batalhando pelo amor que você tem a Deus e pelos irmãos, você vai ter uma grande recompensa. Você vai ter, meu amado. E muitas vezes tem notado que nós temos recuado, por pouquinha coisa nós temos recuado. Muitas vezes as pessoas se recuam, elas acabam voltando, e Deus ele não quer. No livro de 1 Coríntios 15, 58 melhor, diz a palavra: portanto, meus amados irmãos, sedes fervorosos, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Veja o que diz a palavra, portanto, meus irmãos. Paulo estava falando para aquela igreja: olha, sede fervorosos, isso é, faça com alegria, com aquele fervor, aquele ânimo. Se tem uma pessoa, faça com aquele ânimo também. Mas se tiver a igreja cheia, faça com o mesmo ânimo, meu irmão. Fervoroso, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, você vai ter uma grande recompensa. Amém, meu irmão? E a recompensa vem. E é o que nós estamos falando hoje aqui. O propósito de Deus para com a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, Deus tem um propósito específico para com as nossas vidas. Segundo propósito de Deus para com a igreja: perdoar uns aos outros. É o propósito que Deus tem com a igreja. A igreja, meus amados, nós ouvimos aqui na oração, Tiago, foi uma oração dirigida por Deus. O Ederson também orou, para Deus poder tirar toda a mágoa, todo ressentimento do coração. E meus irmãos, Deus tem um propósito com a igreja. Deus não quer ver a sua igreja amargurada, ressentida, reclamando das situações que está vivendo, está passando. Deus não quer isso. Deus quer ver a sua igreja, uma igreja viva, feliz, contente. É o propósito de Deus. A Bíblia ela fala, no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 14 e o verso 15, quando Jesus está falando ali sobre a oração do Pai Nosso, ele está dando um ensinamento. Ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o verso 15 ele diz: porque se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Vamos analisar um pouquinho aqui, meu irmão. Jesus ele está dizendo aqui, está nos ensinando que a igreja ela precisa ser um exemplo, e a igreja tem que ter esse propósito. É o propósito de Deus com a igreja. E qual é o propósito que Jesus está ensinando ali? Jesus está ensinando o propósito de Deus com o perdão. E é o propósito que Deus tem. A cruz de Cristo ela tem dois sentidos. Vão me ajudar aqui, meus irmãos. O vertical, Deus perdoando ao homem, Deus perdoando o homem. O horizontal,
O homem perdoando ao homem. O ser humano ao ser humano. Quando Jesus ele morreu, diz a palavra que ele morreu de braços estendidos, braços abertos. E ele morreu ali naquela cruz, amando o mundo inteiro. Diz a palavra que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo com ele novamente. Amém, meus irmãos? Deus estava reconciliando. E agora, qual é o propósito de Deus? Que a igreja agora pega esse exemplo de Cristo, com os seus braços abertos, e aprenda também a perdoar, aprenda a reconciliar um com o outro. Esse é o propósito de Deus. Jesus, quando ele disse, se nós perdoarmos aos homens, Deus vai nos perdoar. E quantas vezes, meus irmãos, cristãos estão carregando dentro delas revolta de alguém. Alguém me ofendeu, eu não consigo mais olhar para a cara daquela pessoa, nem fala rosto mais. Antes da ofensa falava rosto, depois da ofensa, cara. Meus irmãos, por que essas coisas? Porque a atitude foi daquela pessoa, foi uma atitude grosseira, que me ofendeu, que me machucou, que feriu a minha alma. Mas qual é o recado da palavra de Deus? Jesus disse que é para nós perdoar aos homens. Ele não está falando aos irmãos, homens. Quando ele está falando homens, está se referindo a todas as pessoas da face da terra, os cristãos, os incrédulos, a todas as pessoas, para mim poder perdoar. Ele menciona, se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Esse é o propósito de Deus com a igreja precisa aprender esse propósito de Deus. Eu nem vou perguntar para os irmãos, se você quer morar no céu, porque todos vão levantar a mão. Mas se eu perguntar, eu vou dizer para você, se você não tiver atitude de perdão no seu coração, você não chega lá. Tem atitude de perdão no seu coração. Certa vez Pedro ele falou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70? Aí Jesus disse, eu digo para você que até 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar 490 vezes, não é isso, meu irmão? 490 vezes. E se nós olharmos o livro de Lucas, no capítulo 17, verso 3, Jesus ali está dizendo que é por dia, até 490 vezes. Você já foi ofendido 490 vezes por uma pessoa num dia? Ninguém foi. Se você falar que foi, você está mentindo. Porque não tem capacidade de alguém te ofender tanto assim durante o dia. E Jesus ele disse, até mesmo se alguém te ofender 490 vezes, perdoa essa pessoa, para que você se torne filho de quem? Filho do Pai Celeste, que faz nascer o seu sol e vir chuva sobre maus e bons, diz a palavra. E se você declara perdão, você está sendo bom, meu amado. Esse é o propósito de Deus com sua vida. E muitas vezes as pessoas estão dentro dela, não conseguem nem lembrar daquilo que aconteceu. Meu irmão, isso é ferida. E a ferida na alma, ela só sara quando você decide perdoar. Agora eu vou dizer para você, meu amado, perdão não é vontade de perdoar. Perdão é atitude que você vai tomar em obediência à palavra de Deus. E quando você toma essa atitude em obediência à palavra de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida não, meu amado. Amém? Elas não vão permanecer, elas não vão conseguir prender você mais naquele ódio, naquele rancor, mas não. Vai ser quebrado, porque você tomou uma atitude baseada na palavra de Deus. E Jesus ele disse, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa. Ela se cumpre. Aquelas cadeias que o diabo prendia em sua vida, vai ser despedaçada, e você vai ser livre para viver. Por isso que diz a palavra, que é para nós ser livre pelo amor. Seja livre pelo amor. Colossenses 3,13, diz a palavra de Deus. Deixa eu ver o versículo, eu esqueci parte do versículo. Colossenses 3,13. Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho. Isso.
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outro, perdoai. O verso 14 diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe, meu irmão, sabe quando eu perdoo? Quando eu decido amar a pessoa. E diz a palavra que é o vínculo da perfeição, é aquilo que vai me ligar à pessoa novamente, quando eu decido a perdoar ela. Decida no seu coração, perdoar. Para você poder decidir perdoar, para você perdoar, a primeira coisa que você tem que fazer, negar os seus direitos. Nega os seus direitos. Jesus tinha todo o direito de falar: pai, eu não vou morrer lá não, eu não vou morrer não, por aquele bando de homem cruel que vive só pecando, não vou. Ele tinha direito, mas ele negou o seu direito. Diz a Bíblia que ele se humilhou à morte de cruz. E diz a palavra de Deus, no livro de Efésios: assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Como Deus em Cristo te perdoou, a palavra de Deus, ela nos orienta que é para nós aprender a perdoar. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 23. Mateus 5, 23. Jesus está dizendo ali, nós falamos ali em Mateus, sobre a oração do Pai Nosso. Jesus ali, ele falou que é para nós perdoar aos homens, se refere toda a raça humana. Toda a raça humana que me ofende, eu devo que perdoar. Vamos aprender aqui o que diz a palavra do Senhor, para nós aprender a viver segundo o propósito de Deus nas nossas vidas dentro da igreja. Mateus capítulo 5, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, diz a palavra do Senhor, o que eu devo fazer? Contra ti, verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Na oração do Pai Nosso, Jesus falou que é para nós perdoar todas as pessoas, os homens. Nesse texto aqui, Jesus está se referindo aos irmãos. Irmãos, vamos entender bem, a igreja é uma irmandade, a igreja é uma família. E quando a Bíblia está falando em família, na família, meus irmãos, sempre muitas vezes não acontece aquelas picuinhazinhas. Aonde que tem muitos irmãos? Muitas vezes um irmão, muitas vezes não se dá muito bem com o outro. O que é preciso fazer? Perdoar. E Jesus está tratando aqui um problema que muitas vezes acontece dentro da igreja, e ele está tratando com os irmãos. E é por isso que ele disse: se quando você vai levar a tua oferta ao altar, você vai trazer sua oferta, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, é para você deixar perante o altar a tua oferta e ir lá acertar com ele primeiro, para que o Senhor aceite a sua oferta. E meus irmãos, muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes talvez alguém falou uma coisinha, mas olha, eu não gostei daquilo que o fulano falou. Aí você leva aquilo para casa, no próximo domingo vem, aí você já não cumprimenta muito bem, aquela paz do Senhor já não é mais aquela paz agradável, é aquela paz entre os dentes. Sabe, meu irmão, aconteceu alguma coisinha que te feriu, e você daí tem alguma coisa contra aquele irmão, e aí você pensa, deixa para lá, não é isso que acontece? As pessoas falam, deixa para lá. O diabo gosta de ouvir essa palavra, deixa para lá, porque você daí não está praticando o que diz a palavra. A palavra fala, entre em acordo com o teu adversário, vai lá acertar com ele, vai lá conversar com ele primeiro, deixa perante o altar a tua oferta, vai lá e acerta, vai lá e fala assim, meu irmão, aquela palavrinha que você falou, olha, eu não gostei muito, aquilo me feriu, mas eu decidi no meu coração te perdoar.
É importante falar isso? É importante, porque a outra pessoa, daí na próxima vez, ela vai moderar a boca dela no que ela vai falar, porque ela tem que saber também que as palavras dela são ofensivas e que ofendem a gente. E muitas vezes você ficar só perdoando, e a outra pessoa só te magoando, você tem que falar também, a outra pessoa precisa saber, as palavras que eu estou falando, estão ferindo as outras pessoas, então você tem que se moderar, tem que aprender a falar, e a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada. Tem pessoas que as palavras delas são apimentadas, ou muito salgada, só acaba ferindo. Como uma coisa muito salgada não fere a boca da gente, ou apimentada, e muitas vezes nós ouvimos assim, pessoas que são desse jeito, não mede o que vai falar, mas a outra pessoa precisa saber, olha meu irmão, aquilo que você falou me feriu, eu fui para casa, fiquei machucado, mas eu decidi te perdoar, te perdoo, rompe com essas picuinhas, porque senão meu irmão, muitas vezes está acontecendo dentro da igreja um montão de coisa, o diabo está penetrando, e a bênção de Deus ela não flui, a bênção de Deus ela não chega, porque nós não estamos fazendo o propósito de Deus, a igreja não está cumprindo o propósito de Deus. Por isso meu amado, lembra o que nós estamos aprendendo aqui, Jesus falou que é para nós perdoar todos os homens, Jesus nos mandou, eu devo perdoar, agora vai lá, vai pedir perdão a uma pessoa incrédula, ele vai dizer para você, larga de ser besta, só Deus que perdoa, eu estou aqui para perdoar você, eu não sou Deus, assim você vai ouvir, você vai sair mais machucado ainda, por isso que Jesus ele tratou especificamente, olha, se o teu irmão tem alguma coisa, vai lá, peça perdão a ele, se ele tem amor de Cristo no coração, ele vai falar, meu irmão te perdoo, mas pede perdão ao incrédulo, o incrédulo, o que Jesus mandou fazer? Perdoar. O cristão, o irmão, o que Jesus mandou fazer? Vai lá e conversa com ele. Vai lá e fala para ele, olha, as tuas palavras estão me ferindo, estão me machucando. Então, eu estou aqui para te perdoar. É isso que Jesus nos ensinou. Amém, meus irmãos? Vamos praticar? Como igreja, vamos colocar isso em prática? E nós vamos ver que as coisas vai funcionar, meu irmão. E nós vamos ver tudo aquilo que Deus está direcionando, desde o início do culto até o final, isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a trajetória da igreja, eu creio que daí 2014, a igreja vai ser diferente, nós vamos dar um salto para o futuro, amém meus irmãos? Deus vai fazer isso, mas nós precisamos de fazer, precisamos estar fazendo o propósito de Deus, deixar Ele realizar na nossa vida. Terceiro e último ponto sobre o propósito de Deus para a igreja. Senão nós vamos falar aqui bastante, né, meu irmão? Terceiro e último, honrar uns aos outros. Honrar uns aos outros. Terceiro ponto que a Bíblia nos estabelece, que é um princípio que Deus estabeleceu dentro da sua palavra, dentro da igreja, para que o propósito de Deus com a igreja, ele se cumpre no meio da igreja. Isso é importante quando nós honramos. O que é a palavra honrar? Honrar é estimar, é respeitar. Estima a pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Estima aquela pessoa que Deus tem colocado como um líder de ministério, estima ela. Muitas vezes nós vemos, né, Deus tem levantado as pessoas que estão lá na recepção, Deus tem colocado, meu amado, vamos estimar aquela pessoa, porque é um trabalho que ela está fazendo. Vamos aqui analisar um pouquinho, as irmãs que dão escolinha, as professoras, como que você fica tranquilo aqui, tem alguém lá cuidando das suas crianças, não é verdade? Vamos ter estimação, vamos honrar essa pessoa, vamos respeitar, porque elas estão lá, elas estão cuidando dos filhos de vocês, não é verdade? Amém, meus irmãos? Elas estão ali fazendo um trabalho importante, estão ensinando a palavra de Deus. Eu vejo que muitas vezes, talvez a professora fala alguma coisa com o filho não gostou, vem falar com a mamãe fica de cara virada com a professora. Isso é do diabo, meus irmãos.
Isso não pode acontecer no meio da igreja. Porque ela está lá, ela tem uma autoridade espiritual sobre a vida do seu filho, para poder ensinar para ele. Vou contar para vocês aqui, uma vez na igreja, uma menina lá começou a ter um certo namoro com uma pessoa incrédula, e eu cheguei para ela e falei: olha, de acordo com a palavra de Deus, você está tomando uma decisão errada, não é o princípio que Deus estabeleceu para a sua vida. Ah, tudo bem, então tá. Eu falei: então vou fazer o seguinte, se você acha que é uma pessoa boa, ora pela conversão dessa pessoa. Quando ele se converter, daí sim, espera a coisa acontecer, vamos fazer por etapa. Sabe o que a menina fez? Foi bater no ouvido da mãe. No próximo domingo, quem foi chamado para lá o escritório da igreja? Eu fui chamado pela mãe. E a mãe desabafou: eu quero que você fique sabendo que a mãe e o pai dela não é você, é eu e o pai dela que somos pai dela, e nós liberamos ela namorar com quem nós acharmos que for melhor. Eu ouvi, aí eu falei: tudo bem, dentro da casa de vocês são a autoridade principal que Deus colocou sobre a vida deles. Agora, dentro da igreja aqui, a autoridade espiritual sou eu, que Deus tem me colocado. Você queira ou não queira, mas Deus tem me colocado aqui como autoridade espiritual. Agora, então a partir de hoje, diante de Deus, eu entrego ela espiritual e também na atitude de filha, eu entrego para vocês. Sabe o que aconteceu? Com pouco tempo, apareceu gordinha. Então, meus amados, quando se rebela, quando o princípio da palavra não tem consideração, não honra a pessoa que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, você sabe o que vai acontecer com você? Você está escancarando as portas da sua vida, para o diabo arruinar e destruir sua vida. E tem muitas pessoas que não tem consideração, não honra nenhum líder espiritual sobre a vida dela. Meu amado, a Bíblia nos orienta isso. Eu quero que você, de repente, você está pensando em estar falando só isso, mas falar por falar, mas eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Você que gosta de usar a sua Bíblia, abra em Romanos 12, verso 10. Romanos 12, verso 10. Eu não falei aqui sobre os ministérios ainda, mas dentro da nossa igreja nós temos ministérios. Só porque eu respeito cada líder do ministério dentro do seu ministério. E é um princípio que Deus nos estabelece, Deus nos coloca. Por isso que é importante. Veja o que diz a Bíblia, Romanos 12, 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia está dizendo que é para nós amar uns aos outros, preferindo em honra. Eu não posso tirar a honra da pessoa. Eu preciso, cada dia, veja bem o que eu falei aqui, honrar e estimar. É uma pessoa que está pronta ali a respeitar aquela pessoa como autoridade superior à minha vida. Então eu preciso fazer isso. E aqui Paulo está mencionando que é para mim poder amar uns aos outros cordialmente, com amor fraterno, isso é, amor de irmãos, é para mim amar cordialmente. E ele diz: honrai, ou melhor, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu devo que preferir honrar aquela pessoa, devo ter a atitude de honrar aquela pessoa, e não de difamar ela. Meus amados, esse é o princípio que Deus estabeleceu. Outro versículo da palavra que nós encontramos, Filipenses 2, 29. Filipenses 2, 29. Nós estamos aqui aprendendo o que diz a palavra do Senhor, do propósito de Deus para com a igreja. Filipenses 2, 29. Recebei-os, pois, no Senhor, com toda alegria,
e honrai sempre a homens como esse. O verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele à porta da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo estava falando aqui de Timóteo e um outro tal de Epafrodito. Que nome bonito. Os filhos, os pais que vão ter filho, coloquem esse nome nos seus filhos, tá? Epafrodito, tá? E veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo está falando: eu recomendo para vocês, honra homens como esses. Paulo estava na prisão e ele escreve essa carta, ele manda aqueles 2 homens ali para poder ir lá na igreja e poder falar. Ele diz: olha, eu quero que vocês honrem homens como esses. Meus irmãos, homens que, diz aqui o verso 30 que diz, que homens que passaram à beira da morte, para poder suprir a carência dos irmãos. Pessoas que já quase perderam a sua própria vida, para poder ajudar outras pessoas a caminharem. E o que diz a Bíblia? Honra essas pessoas, isso é, respeite elas, tenha máxima estimação por elas, estima elas. É o propósito de Deus. Nós estamos falando aqui do propósito de Deus para com a igreja, e esse é o propósito que Deus tem. Honra a pessoa que está na liderança de um trabalho, meu amado. Eu vejo aqui os irmãos, eu olho, de vez em quando eu chego ali, eu fico olhando a escala da limpeza da igreja. Glória a Deus por essa iniciativa, meus amados. E aqui, não sei se foi um dos irmãos que mencionaram aqui, abrindo aqui espaço para mais irmãos ocuparem, aqui nos cultos anteriores, fazerem parte dessa equipe. Mas, meu amado, isso é tão importante, você estar limpando a igreja. Se você faça com amor, Deus vai honrar a sua vida. Amém? Eu limpei a igreja lá de Roxo Alto mais de 2 anos sozinho, mas vocês nem sabem quantas vitórias que eu tive lá dentro. Como que Deus abençoou. Eu fazia com amor. Agora imagina um homem arrumando o altar, colocando flores no altar. Eu fazia, mas sabe, meu irmão, eu fazia com amor. E eu orava, né, cada banco que eu estava limpando lá, passando um pano para tirar a poeira dos bancos, eu falava: Deus, as pessoas que sentarem aqui nesses bancos, amanhã no culto, fala ao coração delas. Toca, Senhor, no coração dessas pessoas. Banco por banco eu fazia isso. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês, hoje tem várias igrejas espalhadas aqui no nosso estado, fruto de lá que começou lá. Deus começou a trabalhar ali, Deus começou a honrar. E o que a palavra de Deus ela diz? Honra homens como estes, que deram a própria vida, que não estava ali, muitas vezes, deixando tudo, para poder estar do lado das pessoas. Eu tenho falado, né, muitas vezes a Irineia tem sofrido, muitas vezes tem deixado ela, sozinho, para poder estar do lado de vocês, para poder estar junto com vocês, nós conversando junto a palavra de Deus. Eu tenho aprendido com a vida de vocês, mas eu imagino que vocês aprenderam um pouquinho comigo também, e foi vice-versa. Então diz a palavra, vamos valorizar, vamos honrar pessoas que se doaram, que se estão te dedicando para fazer a obra do Senhor. Eu falei com o Iriné esses dias, eu fiquei tão feliz em ver a Amanda lá. A Amanda está instruindo os nossos adolescentes, aqueles que não fazem parte da escolinha ali. Eu passei essa responsabilidade para a Amanda e a Amanda abraçou essa causa. Eu tenho certeza que Deus está abençoando a vida dela. Eu cheguei esses dias ali quietinho, e eu vi, meio escondidinho ali, ouvindo o que ela estava falando. Meus irmãos, a Iriné é minha testemunha que eu falei para ela. A Amanda estava falando para eles sobre o plano de salvação, mostrando uma coisa tão importante. Olha, eu fiquei feliz, tá, Amanda? Eu quero que essa honra, essa estimação, seja para o seu crescimento, e que 2014 você faça o melhor para o Senhor, tá? E meus irmãos,
eu fiquei contente em ouvir ela poder estar ensinando. E eu quero incentivar os pais. Força seus filhos a virem para esse encontro, porque eles vão estar aprendendo coisas boas, meus irmãos. Coisas para a edificação da vida deles. Coisas que eles nunca vão esquecer. Diz a palavra do Senhor. Aquilo que nós aprendemos não vai fugir da nossa vida. Deus vai gravar no nosso coração. Por isso que é importante a gente poder honrar pessoas que se doam, que se dedicam a fazer a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Amém? Então, meu amado, não sinta-se inútil na obra do Senhor, no reino do Senhor. Não sinta inútil. Sinta que você tem um valor grande e especial por Deus. E você pode ser muito útil dentro da igreja, na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Terminando, um versículo ainda da palavra, 2 Timóteo, no capítulo, me parece que é o capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e o verso 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. Eu queria aqui que você prestasse bastante atenção. Talvez o diabo tenha buzinado no seu ouvido muitas vezes. O que eu vou fazer na igreja? Eu já fiz tanta coisas errada, e agora o que eles vão pensar de mim? Eu quero que você preste bastante atenção o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, 2 Timóteo 2, 21 e 22. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Quais são os erros? Os erros dessa vida, a vida pecaminosa. Se purificar desses erros, será utensílio para honra, para estimação, santificado e útil ao seu possuidor. Quem que é o possuidor? Jesus. Você vai ser útil para ele, ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja o que diz a palavra. Olha, quando você diz, se alguém se purificar dos erros desta vida, da vida pecaminosa que viveu, daquilo que estava ruim, estragado, que ela viveu, ele diz aqui, será utensílio para honra. Se o mundo te olha e vê você, o mundo sempre vai olhar, porque o diabo ele atua neste mundo, meus irmãos. E aí ele vai usar pessoas que estão vivendo lá no mundo e vai falar, olha, eu conheço a vida daquele camarada, aquilo era um nó cego para cima e para baixo, eu conheço a vida dela também era desse jeito, era toda arruinada, agora quer dar uma de santo. Isso o diabo vai falar. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Se você saiu daquela vida, você foi purificado. Amém, meus irmãos? E diz aqui a palavra de Deus, você será utensílio para honra, que o Senhor vai te honrar. E ele diz aqui, para o seu possuidor. Quem é que te possui? Jesus. Você vai se tornar utensílio para ele, para o seu possuidor. Não se envergonhe não, meu amado. Não importa o que você viveu, isso não importa para Deus. A palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Ele joga longe isso, ele não se lembra mais da minha vida. Mas desde quando, como diz a palavra aqui, desde quando eu me purifiquei daquela vida que eu vivia antes. Agora eu sou utensílio para honra, santificado e útil para o seu possuidor. Ele diz aqui, estando preparado para toda boa obra. Deus quer que você esteja preparado para toda boa obra, meu amado. Deus quer te preparar. Sabe quem prepara o homem? É Deus, é o Espírito Santo. Tem pessoas aí que fizeram as maiores faculdades que tem, mas se elas não buscar a ação do Espírito Santo na vida delas, ela vai ser como isso aqui,
Vai falar, mas não vai ter ação do Espírito Santo. Vai falar, mas não tem poder. Mas quando você é purificado, você se coloca na mão do Senhor, você é um vaso nas mãos do Senhor para o seu possuidor. O verso 22, que é a recomendação daí que ele diz. Veja o que ele diz: foge das paixões, foge outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração impuro invoca o Senhor. Meus irmãos, qual é a recomendação? Olha, uma vez que eu saí da minha vida de pecado, agora eu sou útil para o meu possuidor, que é Cristo. Qual é a recomendação da Bíblia? Eu devo que fazer o quê? Fugir das paixões da mocidade. Quais são as paixões hoje da mocidade? Você passa aí nesses barzinhos, o que você vê? Está fervendo de jovem. O Ederson falou aqui hoje no início, como que está morrendo jovem na nossa cidade. Porque estão nas paixões da mocidade. As paixões que o mundo está oferecendo. E a Bíblia está dizendo, olha, você tem que fugir dessas coisas. Já que você quer ser útil para o seu possuidor, foge dessas coisas. Oportunidade para nós pecar não vai faltar não, meu amado. Mas qual é a recomendação da Bíblia? Eu devo que fugir dessas coisas. Foge dessas coisas. Foge dessas coisas que o mundo está oferecendo. E ele diz aqui na palavra, que é para nós seguir a fé, a paz, o amor, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Invoca o Senhor. Eu acho que foi o Tiago que falou esse dia, não me lembro mais quem foi. E ele falou assim, olha, eu considero a igreja uma família. Você que falou, né? A igreja é minha família. E meus irmãos, é verdade. Eu vou dizer uma verdade para vocês aqui. Eu me relaciono muito mais com vocês do que com a minha própria família. Verdade. Não estou mentindo. Por quê, meus irmãos? Quando nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Não estou dizendo que a minha família não tenha, tá? Mas o que diz a palavra, a Bíblia diz que é para nós poder se unir àqueles que de coração puro invocam o Senhor. Esse é o recado de Deus. Amém, meus irmãos? Paramos? Eu quero convidar você para você se colocar em pé, tá? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu queria que você fechasse os teus olhos. É um momento agora que você pudesse agora fechar os teus olhos. Eu creio que Deus nessa noite falou com você, a não ser que você endureceu o seu coração nessa noite. Mas se Deus tem falado com você, agora se coloque na presença do Senhor e diga, Senhor, eu ouvi a tua voz nessa noite. Eu não quero, Senhor, continuar como eu estava indo. Eu quero, Senhor, praticar o teu propósito na minha vida. Eu faço parte da tua igreja, do teu povo que está aqui na terra. Eu faço parte, Senhor. Eu quero viver esse propósito na minha vida. Deus tem um propósito de bênção para você, meu amado. Deus tem um propósito de vitória para as nossas vidas. Deus tem um propósito, Senhor, de muitas bênçãos para poder ser derramadas sobre nós. É o propósito dele. Se renda ao Senhor. Pai, eu sei, meu Deus, Tu tens um propósito melhor do que eu estou vivendo para a minha vida, Senhor. Eu creio também que o Senhor tem um propósito melhor para com essa igreja, Deus. Eu sei, Pai, que muitas das vezes o Teu propósito está sendo realizado, Senhor, porque muitas vezes, como igreja, nós não temos dado ouvido à Tua voz, Senhor. Temos fechado os nossos ouvidos, Senhor. Temos seguido a dureza do nosso próprio coração, Senhor, fazendo aquilo que muitas vezes achamos que está certo, mas deixamos, Senhor, de praticar a Tua palavra. Pai, neste momento, eu quero clamar junto com essa igreja, perdoa os nossos pecados, Senhor,
Perdoa, Pai, as falhas de cada um, Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento. Se tem pessoas aqui que estão com o seu coração endurecido, Pai, que o Senhor possa tocar com brasas vivas do teu altar, Senhor. Que a tua palavra, Pai, ela possa mover esse coração, que ela possa continuar, Senhor, sendo um martelo, Pai, martelando nesse coração, para esmiuçar essa pedra, essa rocha, Pai, que existe. Deus, o Senhor tem uma vida, Pai, maravilhosa para nós. O Senhor é aquele que prometeu na tua palavra que nós iríamos viver uma vida abundante aqui nesse mundo. E eu creio, Senhor, como igreja, nós vamos viver, Senhor. Nós vamos desfrutar do melhor do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu quero orar, Pai. Eu oro por cada vida que agora está chegando diante de Ti, que tem tomado decisões, Pai, de acordo com a Tua palavra. Deus, ajuda essa pessoa, Pai. Dá vitória para ela, em nome do Senhor. Vai quebrando todas as amarras, vai destruindo todos os laços das trevas, vai rompendo, Senhor, com todas as prisões que o diabo tem prendido pessoas. Rompe, Senhor. Liberta aquele, Senhor. A tua palavra fala que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Oh, Pai, eu creio nessa liberdade. Eu creio, Senhor, que Tu nos libertou para vivermos uma vida livre. Por isso, Pai, vai enchendo cada coração nesta noite aqui com a Tua paz, Senhor, com o Teu amor, Senhor, com a Tua vitória, Jesus. Porque somente o Senhor que pode fazer isso nas nossas vidas, Deus. Somente o Senhor que pode mudar o nosso caráter, a nossa vida, as nossas atitudes. Somente o Senhor. Pai, como diz a Tua palavra, nós queremos ser, Senhor, utensílios úteis nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos fugir das coisas que o mundo está oferecendo. Nós queremos viver uma vida santa, perfeita na Tua presença, unicamente para Te adorar e Te servir, Deus. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Senhor, pelas grandes vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico. Esse cântico, eu gostaria que você continuasse buscando a face do Senhor para a sua vida, pedindo ao Senhor que te ajudasse naquelas lutas, naquelas dificuldades que você está vivendo. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Deus está olhando para nós como igreja nesse momento. Ele está te contemplando, meu amado. E os teus ouvidos, os ouvidos deles estão abertos para ouvir tua oração. são sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus tem uma de aliança promessas, Deus que não é homem pra mentir. É verdade. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. É verdade, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela cumpre. O Senhor é poderoso para fazê-la cumprir nas nossas vidas, Senhor. Por isso eu oro nesse momento, Pai, para que essa palavra, que ela não volte vazia, Senhor. Eu oro, Pai, nesse momento, para que essa semente que foi plantada nessa noite, ela produza frutos, Senhor, para a glória do Teu nome, para exaltar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor.